possamos aprender um pouquinho da palavra aprender. Porque aprender não é só estar aqui escutando, né? Eu falo muito em casa com meu marido assim, nós estamos escutando ou ouvindo ao outro. Porque existe uma diferença enorme em você sentar aqui e escutar, né? E fazer esse processo de querer aprender. Outra coisa é eu me colocar no movimento de fazer a modificação. É quando eu vou ali na biblioteca e pego o livro e falo, não, a palestra dela foi muito pouco em relação ao que ela poderia me oferecer. E eu começo a fazer o meu movimento pessoal de aprendizado, que é durante a vida inteira. E chega um momento da vida que nós, adultos, né? Tem um adolescente aqui, eu acho que tem só um adolescente, que nós, adultos, deixamos de aprender. Que nós nos colocamos superiores a alguém, que são os nossos filhos. Qual que é a fase de maior aprendizado na existência? Muitos vão dizer que é a infância. E se eu olhar para o meu filho, todos os dias, ele com 3 aninhos, ele aprende algo novo. E se eu olhar para mim, não são todos os dias que eu vou aprender algo novo. Então, a criança, ela chega tão pronta para o aprendizado, né? Nós chegamos tão prontos para o aprendizado, e com o tempo nós vamos enrijecendo o nosso comportamento e não querer mais aprender. Porque aprender é coisa de criança. Eu sou velho demais para aprender algo novo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E se eu perco a capacidade de aprender, eu vou esquecer, na verdade, o que é transição planetária. Porque se eu estou em um planeta de provas e expiação, a caminho da regeneração, o planeta que eu estou é um planeta ainda muito infantil, no conceito de aprendizado. E quando eu falo aprendizados emocionais, o que eu vou aprender no aspecto emocional da vida? E aí eu não vou desconectar, né? Porque quando eu falo emoção é o ato de deslocar-se. Emoção é o ato de movimentar-se. É a agitação dos sentimentos, é um abalo afetivo ou moral. Então, é um processo de transformação. Só que a emoção, ela está conectada o tempo inteiro com o nosso lado espiritual. E eu posso dizer que existe um espírito, então para os espíritas, né, tem esse corpo, tem o perispírito que liga o corpo ao espírito, né, o que dá forma ao espírito. E isso está tudo muito junto. Mas quando eu desencarno, quando eu vou para o plano espiritual, vai ficar o meu espírito. E, teoricamente, há muitos e muitos anos, existe uma diferença que o mundo se debate o tempo inteiro com essa diferença, que é a emoção e a razão, que é o corpo e o espírito. Tudo é muito dividido. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Fulano só pensa com a razão. Fulano só pensa com a emoção. O mundo, ele é sempre dividido em 2. Né? Até o nosso hemisfério, né? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O paradigma tradicional da ciência e o paradigma emergente da ciência. Tudo é muito dividido. E a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar o meio termo da vida. Não é divisão, né? Quem pensa com a razão também pode pensar com a emoção. Né? O meu hemisfério esquerdo só funciona se ele estiver conectado ao direito. E aí segue sucessivamente, né? Eu vou até dizer do aspecto econômico, quem é capitalista também pode ser socialista, e quem é socialista também pode ter pensamentos capitalistas. E qual que é o problema disso? Não tem que ser dividido ao meio o tempo inteiro. Mas nós insistimos, porque isso faz parte da nossa história. Toda a ciência, toda a tradição foi dividida, o que a gente chama na bipolaridade. Então, fica aquelas pessoas que acreditam na religião. Existem aquelas pessoas que acreditam ou não em Deus. Então, se eu sigo a ciência, eu não posso acreditar em Deus.
Então, é tudo muito duplo, né? O tempo inteiro. E o grande mistério, eu falo que o grande aprendizado na vida é entender que existe uma emoção conectada ao espírito e que é junto. Porque o nosso corpo, ele é o instrumento de aprendizado. A nossa grande pátria é o plano espiritual. Por isso que a gente tem essa sensação o tempo inteiro de saudade, né? Como se estivesse faltando algo nas nossas vidas. Aqui é o caminho para o processo evolutivo. E quando eu penso em transição, né, que é uma palavra tão linda também, então a transição planetária, a passagem de um lugar, de um estado das coisas, de uma condição. Nós vivemos o tempo inteiro em transição. Essa é a grande característica da humanidade. E o que seria, na verdade, todas essas transições que nós estamos vivendo? Então, quando nós, espíritas, que há muito tempo estudamos o espiritismo, falamos assim, a Terra, há muito tempo, vem mostrando indícios que está passando por um processo de transição planetária, de prova e expiação para regeneração. Então, é mudar um estado emocional, é mudar de lugar. Mas se eu for pensar assim, quais são as transições que eu já vivenciei na minha vida? A transição da primeira infância para a segunda infância, a transição da segunda infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a segunda fase adulta, porque existem várias fases adultas, não sei se você sabe, né? Não é porque eu completei 21 que eu sou adulto. Eu estou na primeira fase de ser adulto. Aí depois eu vi uma segunda fase de se tornar adulto. E a gente só casa quando a gente se torna adulto. Porque não dá para casar ainda adolescente. E por que a gente se debate tanto, né? Eu escuto muitos pais falar assim, nossa, entrou na adolescência é a fase mais difícil que tem. Mas se eu for olhar para o meu filho de 3, cada dia que ele passa por uma transição, eu vou dizer que para ele é a fase mais difícil que ele tem. Porque é uma transição. Né? Algumas pessoas, quando a gente fica mãe, a gente entende mais que são os saltos de desenvolvimento. E a criança passa por esses saltos de desenvolvimento quase de 3 em 3 meses na vida, nos primeiros anos iniciais deles. Que é uma transição. Transição é aprender. Todas as vezes que eu vivencio um processo de transição de fase, eu estou compulsoriamente sendo levada ao aprendizado. Se eu não aprendo, eu vou ficar presa à fase. Então, se eu não aprendi a ser adulto, eu vou ficar preso à fase da adolescência. E assim eu posso seguir durante muito tempo na minha vida. Se eu não aprendi a ser adolescente, eu vou querer ainda continuar querendo os cuidados de criança. Qual que é a diferença de criança e adolescente em termos de cuidados? Muitos. Porque na adolescência eu começo a lançar meu filho para o processo de aprendizado real na vida. Mas se eu ainda fico querendo ser criança, vai ser difícil me lançar. Agora imagina todos nós vivenciando essa etapa de ser solteiro e ser casado é uma transição. Passou 10 anos de casamento é outra transição. Eu mudei de país, é uma transição enorme na vida de todos nós. Né? E às vezes eu vou falar, todos nós passamos por adolescência? Sim. Todos nós entramos na fase adulta? Sim. Mas quando eu falar assim, todos nós somos infantes? Sim. E aí vai vir um processo de identificação. Só que a sua dor é diferente da minha, a tua vivência é diferente da minha. E o que vai fazendo esse aprendizado muito individual. Então, se eu não entender que eu vou passar por transições, eu não vou conseguir entender o que é transição planetária. Porque a transição planetária é toda uma organização divina me fazendo sair da infância e ir para a adolescência. E eu posso dizer, de uma forma muito metafórica, que a transição que nós estamos vivenciando nesse momento é sair da adolescência e ir para a fase adulta. E só vai para lá quem se tornar adulto de fato.
só vai entrar no planeta, né, nessa transformação da regeneração, quando eu me tornar adulto. E adulto é coisa séria. A gente não brinca mais de viver. A gente se joga na vida no sentido de aprender. E essas transições vai falar que lá vai ter mais explicadinho no Evangelho Citismo, que é uma base inicial para entender o que é a transição planetária. E eu gosto muito dessa transição quando ele fala de há muitas moradas na casa do Pai. Eu só consegui entender essas moradas porque eu precisei sair do meu lugarzinho, e eu lembro, ainda adolescente na casa espírita, que eu comecei a frequentar a casa espírita na fase da infância, da segunda infância para a adolescência, e eu queria entender o porquê dos planetas, o tempo inteiro. Será que é só nós aqui na Terra? Nem eu ficava pensando, só somos nós aqui? Não, tem um planeta, mas essa imensidão de planeta, tem mais gente? A gente não sei, porque a gente não sabe qual que é a matéria que vai estar nos outros planetas. E aí eu começava a me questionar se seríamos só nós. Nós ainda temos essa sensação, né? Somos só nós que estamos vivenciando tudo isso. Mas para os espíritas que estudam o espiritismo há muito tempo, nós vamos fazer uma diferenciação entre mundos, as categorias dos mundos habitados. Então, o primeiro mundo são os mundos primitivos. E a Terra passou por essa fase. Se a gente for pensar em todo o processo inicial da Terra, do início dos povos, era um povo ainda muito primitivo, né? Destinado às primeiras encarnações da alma humana. Só que lá no mundo primitivo, chegaram espíritos que nos levaram a evoluir em alguns aspectos. Então, lá no livro A Caminho da Luz, vai falar sobre muita chegada dos astecas, dos incas e dos maias, que deram um boom de crescimento na Terra, nos aspectos de aprendizados, a gente fala muito mais ligado à matéria, né? Porque não necessariamente esses espíritos que estavam ali tinham uma grande evolução moral e espiritual. E aí, quando nós passamos para o mundo de prova e expiação, por isso que a gente tem essa sensação o tempo inteiro nas mídias, de onde domina o mal, então, quando você olha as matérias atuais, né, hoje não mais, e vai depender muito do nosso olhar também, tudo era muito mais movido a coisas ruins que aconteciam, né? As religiões começaram a surgir mais fortemente, né, na época do mundo de prova e expiação, mas ainda a gente vê um domínio da religião, né? Muitas vezes as próprias religiões contribuíram para a morte de muitas pessoas. Então, assim, esse início, né, processo inicial de colonização, eu posso dizer, do aspecto emocional da Terra, ele ainda era muito de prova. O que é prova? É uma dificuldade, né? Eu vou entrar na escola e vou ter uma dificuldade, vou fazer uma prova. E o que eu vou espiar com isso? Então, eu vou estar o tempo inteiro nesse lugar de cheque comportamental. Alguém vai estar checando o meu comportamento e eu estou colocando à prova. Então, por isso que é muito acessível e ainda acessível o acesso a discussões, né? Às vezes é muito comum o jovem ter muito mais acesso a drogas do que a uma religião. Né? Ele encontra muito mais com os amigos que oferecem um cigarro, oferece alguma coisa, do que se dispor, muitas vezes, porque a religião, às vezes, ela entra na rotina familiar somente uma vez na semana, lá no domingo. Mas a droga não, tá ali todo dia. Tá muito mais acessível. E eu estava até comentando assim, que eu olhando essas discussões atuais, por exemplo, sobre aborto, legalização de algumas drogas, e às vezes a gente olha para os aspectos do governo e fala, é responsabilidade de vocês? Não, é responsabilidade da religião. É responsabilidade da família direcionar. Porque eu nunca me questionei se o aborto deveria ser legal ou não, porque eu sempre tive envolvida dentro de uma religião espírita. Então, o valor à vida é muito mais importante para mim. Porque essa é a única oportunidade que eu posso estar tendo de aprender muitas e muitas coisas. E isso diz da minha vida e do outro. É como, às vezes, os pensamentos suicidas.
Então, se eu quero viver tanto, se eu luto tanto para alguém não suicidar, como é que eu vou apoiar, por exemplo, um tema matemático como o aborto? Aí vem de novo a dicotomia, né? São pensamentos diferentes. Dentro do espiritismo, a gente sempre vai acreditar na vida. E temas tão sensíveis como esse, tão sensíveis, às vezes a gente evita de falar sobre eles, porque dá medo falar. Porque são muitas opiniões diversas. Mas qual que é o posicionamento da minha religião, da minha família em relação a isso? É isso e pronto. É a vida. É a oportunidade de estar encarnado. E a gente sabe quem é espírito, que a gente lutou muito para estar aqui. Porque são muito mais espíritos desencarnados esperando a chance de estar aqui do que nós que estamos aqui na Terra. E muitas vezes a gente faz mau uso dessa existência. E aí nós estamos entrando, né, na verdade, já estamos fazendo parte do mundo de regeneração, nas quais as almas que ainda têm que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, a gente está cansado. Quem está cansado? Essa sensação de cansaço de vida, né? Porque a gente lutou tanto, foi tantas provas, e a pandemia tem essa sensação, né? A gente está aqui entrando num novo ano. E eu fui fazendo uma recapitulação de quando eu estive aqui da última vez, possivelmente não tinha ainda indícios de uma pandemia, e eu falo, nossa, quanta coisa a gente aprendeu com tudo isso. E por quê? Por que precisamos passar por um processo de pandemia? Na verdade, acho que a pergunta não é por quê, é para quê. Porque nos livros espíritas, e aí o Chico Xavier vai trazer isso com muita consistência, a Gênesis também fala um pouco sobre isso, na verdade fala muito sobre isso, que essa transformação deveria acontecer na Terra. E muitas vezes, né, a gente tem aquela sensação do apocalipse, de que todo mundo ia morrer. Quem já escutou isso? Ah, vai acontecer alguma coisa na Terra que todo mundo vai... E o que é morrer nesse apocalipse? É morrer o homem velho, né? E nascer um homem novo. A gente tem indícios o tempo inteiro. E eu lembro que às vezes eu estava analisando a pandemia e todo mundo com aquele medo de morrer, né? Meu Deus, eu não quero morrer de Covid. Todo mundo ficou e todo mundo se protegeu e muita gente questionou tudo, mas todo mundo, no fundo, tinha um medo de morrer de Covid, né? Principalmente da forma que era morrer, que é ainda morrer de Covid. E aí a gente, será que era só o medo de perder esse corpo? Será que meu medo era só perder aqui esse corpo? Ou às vezes ir para um lugar que eu não gostaria de ir? Porque eu quero ficar aqui, né? Eu quero fazer parte dessa transição. Eu quero melhorar o tempo inteiro para pegar essa terra renovada. Eu já disse em outras palestras aqui que eu fui, né? Porque eu achava que eu ia para outro lugar. Né? Porque possivelmente eu tinha uma saudade de alguma terra de onde eu estive anteriormente. Uma saudade, né? Eu falava assim, acho que aqui não é a terra que eu vou ficar, não. Tem outro lugar melhor para mim. Todos nós temos essa sensação, por isso que a gente tem essa ideia criada de um céu. Todos nós temos a sensação de céu como um lugar muito bom. Né? Eu vou morrer e eu vou para o céu. E lá eu vou ficar sentado nas nuvens, acariciando um cachorrinho, não sei se é essa imagem que vocês têm, mas é essa imagem que eu tenho. Acariciando um cachorrinho, sentado num banco, com a imagem bem plasmada de uma paz. Mas quais são os bancos da terra que eu sento? Quais são os animais da terra que eu acaricio? Porque esse é o meu céu. E nós, adultos, temos responsabilidade imensa. E claro, se eu não fosse mãe, talvez eu não teria essa visão tão formada de que mundo que eu quero deixar para o meu filho, porque eu sou uma responsável ativa, porque eu deixo para ele, e às vezes nós esquecemos disso, ou para os meus netos, porque talvez meu filho ainda está numa geração muito próxima à minha, para colher tudo o que vai acontecer, porque nós vamos caminhar, né? A gente vai sair do planeta de prova de regeneração para ir para o mundo ditosos,
onde o bem sempre vai ser ultrapassar o mal. E aí a gente vai mudando, vai tendo essa evolução. E a única certeza que vocês, nós espíritas, temos é que nós vamos evoluir. Se você entrou em contato com o espiritismo e acha que tudo pode piorar, esse não é um conceito espírita. O conceito espírita é de evolução. As formas que essa evolução vai acontecer vai depender de cada um. Nós podemos passar uma vida inteira estacionados, como um carro. Não fazer nenhuma mudança no campo espiritual e emocional automaticamente. Mas nós não vamos voltar para alguns comportamentos anteriores, se eles verdadeiramente foram adquiridos na existência. Porque às vezes eu acho que eu adquiri. O que é adquirir um comportamento? Paciência. Né? Acho que todos aqui posso dizer, né, que essa paciência não é algo consolidado 100% na vida. Porque em alguns momentos a gente vai perder ela. Se eu perdi, eu não a tenho. Perdi a paciência com o fulano. Perdeu? Não, nunca teve. Né? Perdeu o autocontrole. Não dá para perder o que você não tem. Por isso que a criança tem aquelas fases que ela dá um trabalho enorme na escola, que ela começa a brigar, a discutir pelo espaço dela. É o aprendizado do autocontrole. Quando a criança não sabe falar o que ela quer, ela bate. Né? É muito comum duas criancinhas da mesma idade se pegarem, eu costumo falar, começar um a bater no outro. Porque como elas não sabem expressar através da fala, que é um grande instrumento que nós temos, nós vamos para o corpo, que é o estado mais primitivo da matéria. E quando nós chegamos, né, nos mundos celestes divinos, tem a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E às vezes não vai ter necessidade de transição entre planetas. Então imagina quando a Terra chegar, né, no aspecto celeste e divino. Eu estava pensando sobre isso, né, porque a gente pensa e a gente quer estar lá. E se você não pensou, tem de evoluir, porque tem que pensar. E eu fiquei assim, o que eu vou fazer lá? O que eu vou ficar fazendo nesse mundo? Porque aí eu vou pensar de novo no mundo do céu. Eu vou ficar lá sentada, em cima de uma nuvem, vou sentada num banco, acariciando o cachorrinho. E aí eu fui pensar na complexidade que deve ser para os espíritos quando eles estão nos mundos celestes e divinos. Porque eles têm que criar o tempo inteiro alternativa para outros planetas viverem melhor. Porque o sentido é de doação. E vindo para a palestra, sempre tem um hábito de, quando eu saio de casa para ir para qualquer palestra que eu faço, eu vou escutando alguma mensagem para me conectar. Eu estava escutando a Haroldo falando, que é esse propósito. Os espíritos superiores sempre têm um propósito, que é o propósito que não é para eles, exclusivamente. É para a humanidade. E a pandemia, ela vem mostrar que quando eu me protejo, eu protejo a humanidade também. E se eu estou relutando com algumas coisas, eu estou relutando em ajudar a humanidade. E qual que é o sentido, né, dessa humanidade? O Espiritismo é uma religião que eu lembro assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar para os meus colegas que eu sou espírita? Eu lembro muito desse questionamento próprio a vida inteira, e a gente ainda se debate em falar que é espírita. Como é que eu vou falar que eu sou espírita para os meus colegas de escola? Como é que eles vão entender isso, os meus colegas profissionais? E eu me pegava muito que o espiritismo seguia a ciência. E Kardec falava isso, siga a ciência. Ele é um filósofo, mas toda a teoria de Kardec, né, tem uma equipe, né, várias pessoas que estudam sobre isso, que é como se a ciência chegasse e comprovasse o que o espiritismo falasse, não é o contrário, tá? Então, hoje tem uma série do Netflix, eu esqueci o nome, tentei lembrar uma série do Netflix que está falando, né,
de crianças que elas relembram as encarnações passadas, então tem cientistas aqui pertinho, na Virgínia, eu acredito, que estão comprovando isso. Eu falo, meu Deus, aqui, né? Eles comprovando tudo isso que a gente estuda há anos e anos. Então a ciência vem e comprova. E eu fico muito, assim, eu sempre falo em casa, meu Deus, eu imagino como é que tá difícil para os cientistas, neste momento, serem questionados o tempo inteiro no que eles fazem. Né? A ciência nunca foi colocada em xeque como está sendo colocada agora. Porque muitas vezes nós, leigos, né, sem conhecer quase nada do que é um processo dedutivo, um processo de pesquisa, um processo de validação, e de como acontece essa validação, eu falo que eu não estou acreditando nessa ciência. Mas como eu, espírita, que fui o tempo inteiro levado dentro do espiritismo a seguir a ciência, eu questiono a ciência que está sendo me oferecida neste momento? Não dá, é incoerente. Agora, qual ciência? Porque também nunca surgiu tanta ciência. Todo mundo é cientista. E hoje nós acreditamos muito mais na pseudociência do que na ciência de fato. E a pseudociência é aquela ciência que não é comprovada, mas que me acolhe. Nunca esteve tantas pessoas falando de tantas coisas. Se você abre o seu Instagram, o seu Facebook, vai ter 20 lives abertas de pessoas falando, né? E hoje eu costumo falar assim, se você é doutor em alguma coisa, você tem propriedade para se lançar ao mercado e se jogar em algo e vender algo para todo mundo. E aí, esse conhecimento da ciência, ele se torna mais acessível, mas nós não somos criteriosos, muitas vezes, nesse conhecimento da ciência. Então, muitas vezes nós vamos ler um livro que um doutor ou um pseudocientista escreveu em uma semana. Mas, às vezes, eu não tive contato nem com a gênese do espiritismo, que é um livro tão base dentro da casa espírita. Por quê? Porque a gênese, gente, não é fácil de ler. Primeiro passo. E o outro livro, ele é muito bom. Ele é fácil, a leitura flui, né? Porque ele vai falar do dia a dia, eu não vou ter que sentar. Então, eu vou dizer para vocês que dentro do espiritismo, eu nunca peguei um livro e li assim. Eu estudei. Né? Tem os grupos de estudo e lia e aí eu fazendo a palestra eu fui lembrando. Cada parágrafo era um tema a ser discutido por 1h30 dentro de um campo de estudo. Então é demorado. Entender muitas vezes de conceitos de ciência, às vezes, para um cientista escrever um parágrafo de um texto que ele vai fazer, tem que ler 10, 20, 30 artigos para conseguir produzir algo. Então tá tudo errado? Não. Porque também, pela primeira vez, muitas pessoas estão tendo contato com o conhecimento científico. Por mais que muitas vezes é uma pseudociência, um pseudoconhecimento. Mas a Terra está sendo elevada compulsoriamente, porque tem muita gente falando de muita coisa ao mesmo tempo, então ninguém hoje não foi impactado por alguma palestra que alguém fez. E eu posso dizer que teve muito tempo que nós passamos, assim, 1 ano sem assistir nenhuma palestra. Hoje, todo mundo, nessa época de pandemia, deve ter escutado no mínimo, né? Eu posso dizer 1 ano, né? 11 meses de pandemia, todo mundo deve ter escutado umas 4 palestras no mês de pessoas. Então, a gente está sendo impactado diretamente pelo conhecimento. E esse é o grande aprendizado. Né? Porque quando eu vou pensar em evolução espiritual, né, evolução emocional, eu tentei separar a evolução emocional de evolução espiritual e não dá. É junto. Se eu evoluo em uma coisa, automaticamente eu vou evoluir em outra. Então, essa pessoa é muito equilibrada emocionalmente. Essa pessoa está evoluindo também espiritualmente. Ela está pronta para o plano espiritual. E essa evolução,
ela vai sair, né, do estado mais animal para o estado mais angelical. E vai ter uma mudança. A gente vai sair desse aspecto mais material das coisas. E às vezes eu pergunto assim, quais são os seus sonhos? Se os meus sonhos estão no campo do material ainda, né, eu ainda estou caminhando nesse processo de evolução espiritual. Eu ainda estou muito preso à lei de causa e efeito. O que é estar preso à lei de causa e efeito? Nossa, se eu não for à palestra hoje, minha semana não vai funcionar. Se eu fizer isso com alguém, vai acontecer isso comigo. É uma lei de retorno, né? Se eu não for à palestra hoje, minha semana sim pode ser ruim, mas amanhã eu posso fazer uma coisa diferente. Eu posso assistir uma palestra na internet, eu posso modificar essa semana de outras formas. Então, essa lei de causa e efeito, ela vai saindo desse aspecto de exatidão. Lei de causa e efeito não é uma lei exata. É uma lei que pode ter alteração com o nosso comportamento. Então, não é que eu matei alguém que eu vou ter que ser morto. Porque isso é muito relativo, porque vai depender da minha caminhada. Se eu transformar esse processo, e se eu melhorar nessa caminhada, o que acontece comigo? E como nós não acreditamos muitas vezes na evolução, porque muito recentemente que eu vim acreditar de fato que a pessoa pode mudar. Mesmo sendo espírita, mesmo sendo da área de humanas, né, da área que acredita na mudança do ser humano, mas foi muito recente que eu fui entender o real conceito de evolução. Porque nós somos o tempo inteiro deterministas do comportamento alheio. Fulano, muda não. Já tem muito tempo. Fulano vai ser assim. Não é assim que a gente faz? Esse marido, essa esposa, não, muda não. Já tem 20 anos que eu conheço. 30 anos, não vai mudar, não. E nós determinamos a capacidade do outro de evoluir. Não. Não cabe a nós fazer isso. Cabe ao outro acreditar na própria evolução. E aí, quando eu vou para o processo de espiritualidade, vai ter a influência da lei de amor. E essa lei de amor é essa lei que consola. É a lei de Deus. É a lei de Jesus. E falar de Deus no seu aspecto mais amplo é acreditar que se tem uma organização de tudo que está acontecendo nesse momento. E se eu me sinto desamparado, se eu me sinto perdido, estou na pandemia, o que vai ser de nós? Entrou um novo governo, o que será de nós? Eu estou um pouquinho desconectado de Deus. Porque era para acontecer alguma mudança. Pode ser que as coisas não vão ser como eu esperava. Mas foi o caminho que todos nós juntos decidimos. Porque eu me lembro do estudo espírita que falava assim, quando um ser humano cai, a humanidade inteira cai com ele. Então, a responsabilidade do outro cair também tem uma energia minha ali. E qual que é a energia? Né? Eu, humana no planeta ainda de prova e expiação para regeneração, não mantém 100% do padrão elevado. Então, quando eu falo dessa lei de Deus, é acreditar mesmo. É o conceito de fé no aspecto mais puro da fé. De acreditar que vai dar tudo certo. O caminho, muitas vezes, torce. Mas vai dar. Mas para dar, eu tenho que me implicar. E qual que é a minha contribuição nesse momento? Qual que é o meu propósito de vida? E aí é um convite a nós, né? Que saímos do nosso país. Qual que é o meu propósito de vida nesse país? Só ganhar? Eu sempre questiono isso. Não, não é. Ganhar dinheiro, eu poderia ficar lá no meu país, ganhar menos, mas eu estou ganhando ainda. Né? Agora, qual que é o meu lugar? Né? Quando eu faço essa transformação inteira, qual que é o meu propósito de vida? Ajudar as pessoas. Ok, como? Porque às vezes a gente desloca de nós mesmos e fazemos isso com o outro, né? Através de uma caridade.
propósito de vida? E aí, eu vindo, né, para a palestra, eu perguntei, filha, assim, filha, qual que é o seu propósito de vida? Estava escutando, escutei a Haroldo, né, a mãe curiosa e pergunta, né, Heitor, qual que é o seu propósito de vida? Não sei, mãe. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Porque se tu não sabe o seu propósito de vida, filho, como é que a gente vai te guiar? E aí eu perguntei, fiz uma outra pergunta para ele. Antes de você estar aqui, onde você estava? No espaço. Então, ótimo, né? Pelo menos está se conectando. E aí, eu vou dizer que se eu não estou atenta a todos os comportamentos, e às vezes fica chato, né? Querer aprender o tempo inteiro. Tem gente que fala assim, poxa, que chato querer aprender o tempo inteiro. Mas o meu filho o tempo inteiro está aprendendo. E eu acho o máximo. Quando ele aprende uma coisa nova, se ele aprende a colocar esse livro aqui, eu falo, nossa, que legal, ele está aprendendo. E adulto, quando quer aprender, é chato. Né? Deixa um adulto pegar um livro e falar assim, nossa, chegar para uma pessoa assim que não tem o hábito de ler e falar assim, lê esse livro, a pessoa vai virar, nossa, que coisa chata, estamos lendo um livro. E adulto fica chato por querer ou não aprender. E aprender faz parte do nosso dia a dia. Só que a gente não é atento aos nossos aprendizados. E quando eu falo de conhecimento, responsabilidade, né? Quanto mais eu vou evoluir no aspecto espiritual, eu vou conhecendo. Não quero aprender, não dá para evoluir. Não quero ler, não dá para evoluir. Porque o espírito ele vai evoluindo no campo moral e vai evoluindo também no campo intelectual. Rayane, dá para evoluir só no campo moral? Eu vou ficar uma pessoa muito boa, muito amorosa, com muito afeto, com muito tudo. Aí vem a pandemia e fala assim, agora para você conversar com sua mãe, você tem que aprender a usar o Zoom. Ou usar o WhatsApp. Eu vou ter que aprender de tecnologia no mínimo. Ligar um computador, desligar um computador. Então, a tecnologia, ela é uma certeza, né? E quando eu estava lendo, esqueci o nome, um texto de Chico Xavier que chama... Esqueci, eu vou lembrar. A transição, não. Tem um texto de Chico que vai falar dessa grande mudança, tá? A referência inicial. E ali ele já fala do boom de evolução tecnológico que vai ter. Então, a tecnologia vai fazer parte... Por que é a tecnologia no seu campo mais simbólico? Quando a gente pensa na questão do computador, né? Como é que o meu celular se conecta com o celular de uma pessoa que está lá no Brasil? É algo que eu consigo ver? Não. Consigo entender o que tem por trás daquilo ali tudo? Também não. Claro que as pessoas da área conhecem muito, né? Mas nós nos conhecemos ainda. Mas quando eu penso na comunicação dos espíritos, e nós sabemos que quanto mais vamos evoluindo, o nosso pensamento tem um papel fundamental no nosso processo de comunicação. Então, vai ficando muito mais fluido, muito mais sutil nesse processo. Né? A captação vai ser tudo, né? Às vezes eu costumo falar que o computador interfere em tudo, né? Quem já teve a sensação, claro, todos nós, de conversar e aparecer uma prova da conversa nas suas redes sociais. Você fala assim, sei lá, tá me escutando. Ele está me direcionando, né? É fluido, né? Parece que, às vezes eu tive a sensação que o celular lia até meu pensamento. Eu pensava numa coisa e aparecia uma propaganda lá para mim. E eu falo, meu Deus, o que está acontecendo, né? Esse é o processo evolutivo do aprendizado, desse conhecimento. Então, tem que buscar o conhecimento intelectual e muito cuidado, né? Eu me coloco nesse lugar, que às vezes a gente pode se intelectualizar demais e perder esse aspecto da moral. E essa é a grande questão hoje, né, que a ciência caminha há muito, muito tempo, que quanto mais a ciência foi evoluindo, ela se desconectava com Deus. Ela começava a questionar Deus. E hoje, se a gente começar a fazer esse processo de intelectualização, nós fizemos o processo contrário, nós nos conectamos com Deus para depois buscar esse crescimento intelectual. A gente vai fazer seguro da presença de Deus nas nossas vidas. E os tempos são chegados. Né? Lá no capítulo
18, né, que vai falar aqui na Gênesis também, que vai explicar. A nova geração. Quem vai ser, quais são as características, e eu me perguntei o tempo inteiro quais são as características espirituais da nova geração. O que eu espero? Isso que eu gostaria que todos nós nos fizéssemos. O que eu espero do meu comportamento nessa nova etapa? Isso é uma pergunta muito individual. Eu não posso falar o que eu espero dela, porque a caminhada é dela. Mas se ela não souber responder para ela mesma o que ela espera, aí a gente está perdido. Às vezes eu sei o que o outro precisa melhorar, a caminhada do outro. E aí eu me coloco no lugar de, há muito tempo, estar na doutrina espírita, e muitas vezes não ser verdadeiramente espírita, porque existe uma diferença em estar na casa espírita, frequentar a casa espírita, sentar na cadeira semanal, 3 vezes por semana da casa espírita, mas vai chegar uma hora que eu vou perder o sentido do que é espiritismo. E todos nós, acho que espíritas, já passamos por isso. Os conhecimentos começam a ficar repetitivos. E quando eu fui fazer essa palestra, eu comecei a pensar, o que de novo a minha palestra tem para mim? Não é para vocês. Porque senão eu só vou ficar repetindo teoria. E o que eu estou aprendendo aqui junto com vocês? O que eu aprendi primeiro ou ainda preciso aprender muito? E de novo, eu posso dizer que o grande aprendizado para mim, no aspecto de ser espírita há muito tempo, é me colocar de novo na capacidade de aprender. Porque nós perdemos isso durante muito tempo. E aprender não é, de novo, estar sentado na cadeira do domingo. E eu me perguntei quanto tempo que tem que eu não estudo o espiritismo. Estudo verdadeiramente o espiritismo e aplico ele na minha vida. E aí, me deu uma saudade do Brasil. Esses dias eu até comentei com meu marido e falei, meu Deus, que vontade de ir lá para a minha terra e sentar lá e conversar com aquelas pessoas que eu adorava conversar e poder entregar algo para elas. Porque estando aqui nos Estados Unidos, a caridade, ela não pode ser um tópico principal, porque a gente tem a sensação que as pessoas não precisam. E isso vai nos enrijecendo como seres humanos. Só que nós saímos do Brasil na doação material e chegamos nos Estados Unidos para a doação moral. Aí eu fui pensar, o que de aprendizado eu estou tendo e levando para as pessoas que estão se conectando comigo gratuitamente? E que aprendizado é esse? Isso é uma pergunta, né? As pessoas que se conectam com todos vocês, o que vocês deixam de melhor na vida delas? Se você deixa, naquele momento você está vivenciando. Me conectei com você. O que você deixou de bom para mim? Não sei. Não sei o que eu deixei. Então, eu não sei o que eu estou oferecendo para o mundo ainda. E esse é o convite. Na transição planetária, eu tenho que deixar algo, mas primeiro eu internalizo. E está tão natural no meu comportamento, está tão legal aqui, que automaticamente isso é transferido para o outro. E o outro se conecta ao meu aprendizado por um processo quase de empatia. Lembra essa palavrinha de empatia? Eu me conecto com o outro. E ressonância, né? Eu me conecto, recebo e dou também. Porque também é cansativo, né? Porque quando a gente está preso ao planeta de prova e expiação, nós tínhamos grandes líderes religiosos de todos os aspectos que nos doavam. E nós nos colocávamos na situação de aprender o tempo inteiro. E não doava também. Então, onde que eu entro aqui agora? Somos todos iguais. Estamos aqui, nosso processo evolutivo é muito parecido. Uns podem ter habilidades diferentes, mas a evolução ela é o máximo uniforme possível.
E nós sabemos que está chegando muitos espíritos, né? Eu olho para o Heitor assim, eu falo, será que é ele, né? Eu vou falar sempre do Heitor, será que é ele que chegou com essa gama de conhecimento intelectual e que eu preciso direcionar ele, a vida, para não perder a capacidade moral, que vai dar um boom na Terra? Será que eu estou contribuindo de fato com esse serzinho que foi me dado para guiar ele à Terra, para ajudar a Terra de uma forma correta? E às vezes não, né? Às vezes a gente acha que as nossas crianças já vêm prontas, assim, e a gente nunca se tornamos nossos filhos tão adultos antes da hora. Nunca criamos tantas expectativas nos nossos filhos que eles não dão conta de corresponder. E nós fazemos isso o tempo inteiro com nós mesmos. Vai lá, se lança. Vai lá, faz isso, né? Quem não teve a sensação de chegar aqui como imigrante e falar assim, nossa, eu achei que era assim, era tudo diferente? Bem enganado? Nós nos enganamos. Mas enganamos, e aí qual que é a caminhada que eu vou refazer aí? Então, quando eu falo de aprendizado emocional, espiritual, de uma transição planetária, vamos nos colocar verdadeiramente no lugar de aprender. E aprender é me conectar. E me conectar é falar, estive com alguém hoje e aprendi algo com o comportamento do outro. Olhei para isso, vivenciei isso e me conectei. E agora o que eu entrego? Deve ficar só para mim. Como eu entrego? Cada pessoa vai ter o seu papel. Isso não tem problema. O palestrante vai falar. A pessoa que faz ótimos preces, porque às vezes quem palestra não faz prece. Eu lembro que tinha na casa espírita de pessoas que vou fazer uma prece para você, eu vou fazer uma prece para você, você está nas minhas orações. Então vai ter aquelas pessoas que vão vibrar através das orações. Tem aquelas pessoas que vão colocar a mão na massa e vão fazer. Então, cada pessoa vai encontrar a sua forma. Não quer dizer que ensinar, todo mundo vai tornar-se palestrante. Não quer dizer que vibrar, todo mundo vai começar a vibrar. Cada um vai encontrar o que de melhor sabe fazer. Mas para os espíritos de muito tempo é um convite. Às vezes a gente esquece de aprender verdadeiramente o que está sendo ensinado. E para quem está chegando agora, é um grande aprendizado. Né? Estuda mais um pouco o espiritismo, né? Ou os conhecimentos que são importantes para você e doe de alguma forma. Pode doar pensamento, pode doar ideias, mas a gente precisa se movimentar em algo. Está tendo uma grande transformação. Se nós não nos implicarmos nela, ela não vai acontecer. Esse é o mundo que a gente deixa para os nossos filhos, para a próxima geração. E considerando que a expectativa de, eu sempre falo isso, que a expectativa de vida subiu, a gente vai viver muito tempo ainda. Então é para nós mesmos. Então, se antes a expectativa de vida me girava em torno de 65, 70, muita gente estava quase indo, né? Mas agora aumentou. 90, eu posso dizer assim. Né? Principalmente nesse país, nos Estados Unidos, onde os idosos têm tanta independência. Então, é muito tempo na Terra achando que está acabando. Eu escuto muitas pessoas falando assim, mas não adianta eu fazer mais nada, eu estou velho, não vou deixar mais nada aí para a Terra. Não, a expectativa de vida aumentou muito. E não dá para ficar só esperando a vida passar e não se envolver nela. E eu agradeço a todos que estiveram aqui. Eu acho que tem muita gente online que eu conheço, né? Tem muita gente? Acho que deve ter gente do Brasil que eu encaminhei para algumas pessoas. Eu agradeço a confiança e a oportunidade também de me colocar mais uma vez. E é uma vergonha, né? Um ano depois. Então, pode dizer que eu parei aí, fiquei estacionada um ano, né? No aspecto espiritual. E aqui é um processo de troca. E que vocês possam trocar comigo essa capacidade de aprender e me cobrar, né? E falar, Rayane, cadê você? Né? E muito obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo, esse período que eu tive mais de crescimento intelectual do que às vezes mesmo de conhecimento espiritual para trazer e poder somar na vida de vocês e do planeta Terra. Um bom domingo a todos.